Bom, eu vou falar sobre DPOC. Eu achei esse título cabia bem no contexto da aula, que é Conceitos Novos de uma Doença Antiga. Eu não tenho conflitos de interesse para essa aula e os slides são de minha autoria. Eu quero voltar aqui no primeiro modelo de doença, que foi publicado em 1976, então aí há quase 50 anos atrás, de como acontecia o DPOC, que foi feito por esses dois autores ingleses, professor Fletcher e professor Peto, né? O professor Fletcher já é falecido, que eram dois médicos ingleses, dois pneumologistas, que fizeram um acompanhamento de uma corte na época de 790 pacientes, né, todos do sexo masculino, que moravam numa região de Londres por 8 anos. E resultado desse acompanhamento dessa corte, nós temos esse gráfico que está em todos os livros, textos praticamente de medicina e também acho que de fisioterapia e etc., né, onde o modelo de doença era um modelo relativamente simples, né, onde partia-se de 100% da função pulmonar desse paciente e começava aí aos 25 anos, e com o passar do tempo, esse paciente tinha uma perda funcional, né, que poderia ser o normal de um adulto saudável, ou poderia ser mais acelerada se o paciente tivesse exposição ao tabaco, fazendo assim com que esses pacientes com exposição ao tabaco teriam uma perda funcional bem mais rápida do que o habitual, chegando a uma determinada faixa etária, próxima aí dos 60, 65 anos, onde o paciente passaria a ter uma limitação na sua vida e, com isso, ele iria perdendo funcionalidade até chegar no seu óbito, que teria aí um período talvez de 5 a 10 anos de doença, ou seja, começa a doença e o paciente vai a óbito, e em qualquer momento que ele parasse de fumar, ele teria ali uma chance maior de voltar a ser uma proximidade dessa queda funcional habitual. E se isso fosse antes dos 45 anos de idade, seria diferente. Bom, isso ficou todos esses anos, né, como um modelo básico de doença, e ele foi comprado e ensinado, né, por muito tempo, até em 2019 ter essa publicação no New England, que era resultado de uma corte de Copenhague, que era uma corte de acompanhamento de pacientes, que eram pacientes que foram acompanhados praticamente desde a sua infância, e essa corte foi publicada não só para doenças respiratórias, mas como para doenças cardiológicas, né, que é a corte de Fleming, onde nessa corte existe uma situação muito mais próxima do que realmente acontece com a DPOC. Ou seja, a doença provavelmente ela se inicia ao nascimento ou até um pouco antes disso. Os pacientes têm, então, os indivíduos têm uma determinada função pulmonar ao nascer, que ela pode ser mais baixa do que a população geral, ela pode ter o habitual ou ela pode ser uma supranormalidade. Isso de ser mais baixo tem muito a ver com o peso ao nascer e prematuridade. Nós temos mais ou menos 10% dos nascimentos, não só no Brasil como no mundo, de bebês prematuros e provavelmente com uma função pulmonar que vai ser menor do que o habitual, porque eles vão ter um menor número de alvéolos. Então, ao nascer, nós temos uma média de 300 mil alvéolos. Quando a gente termina o crescimento lá pela segunda década, nós teremos 300 milhões de alvéolos. Esses alvéolos vão crescendo com o passar da nossa vida, né? E a via aérea vai acompanhando esse, entre aspas, surgimento de novos alvéolos. Ou seja, parte da população já vai nascer com uma desvantagem por ter uma função pulmonar abaixo do esperado para seu sexo, idade e altura. E o que a gente observa é que nós teríamos, então, 3 linhas de evolução e não uma só, como os dois ingleses colocaram no seu modelo de doença. E uma coisa muito importante é essa linha pontilhada, ou seja, principalmente durante ali a primeira e a segunda década de vida, é possível eu migrar de uma linha para outra, que é esse ponto pontilhado, dizendo que influências do meio podem fazer essa migração, ou seja, nutrição, atividade física, né, uma boa dieta e bons hábitos, você pode fazer essa variação dessas linhas. E uma coisa muito importante, eu acho que a gente caminha para isso,
é que, se existe uma supranormalidade, significa que, se o paciente vai perder função pulmonar lá depois dos seus 30, 35 anos, ele pode ter partido de uma perda de função pulmonar bem maior do que o resto da população, ou seja, ele é um supranormal. E, às vezes, a gente vê um paciente com uma doença intersticial, com uma tomografia bem comprometida, e uma função pulmonar bem normal. A gente, nossa, mas que estranho, porque a gente não sabe de onde esse paciente saiu. Então, o ideal é que a gente tivesse uma espirometria completa no início da nossa, no final do nosso crescimento pulmonar, por exemplo, aí dos 24 aos 30 anos, que todos nós fizéssemos uma espirometria e guardássemos isso, porque isso é um documento que diz de onde nós partimos. Nós somos supranormais ou somos normais? Porque esse daqui, que vem da supranormalidade, depois de tantas agressões na via aérea, ele pode começar a ter uma perda funcional por doença e ele vai ficar pseudonormal. Então, esse pseudonormal, eu acho uma observação muito importante. Ou ele pode ser normal mesmo. E o paciente que parte de uma função pulmonar mais baixa, ele está em desvantagem. Ele, por si só, já tem a sua morte prematura. E, pelo jeito, isso é um conhecimento muito antigo, porque na descoberta do espirômetro, que, se eu não me engano, era 1870, Hutchinson, que foi a pessoa que fez isso, ele era cirurgião, eu não sei se era também estranho, né? Mas ele disse que, nas suas observações, os pacientes que tinham função pulmonar comprometida morriam mais cedo. Ou seja, a VF1 mais baixa, abaixo do limite da normalidade para aquela população, já é um preditor de mortalidade por si, independente da causa de morte. Esse modelo caminhou para um modelo de doença que mais se parece com essa, entre aspas, tríade, que envolve o quê? Envolve a genética do indivíduo, a influência do meio e o tempo. Ou seja, nós vamos envelhecendo, com o envelhecimento, a função pulmonar tende a ser comprometida, e, na primeira fase desse tempo, o que importa mais é o desenvolvimento pulmonar. E isso, como vocês podem ver, começa antes do nascimento. Aqui seria, então, o nascimento do indivíduo. Então, toda essa faixa, que não é uma faixa muito pequena, acontece intraútero, ou seja, a nutrição do bebê, né, como é formado esse pulmão, como é a nutrição dessa mãe, né, se ela é fumante ou não é, a que ela se expõe, a que infecções ela se expõe. Então, isso começa antes do nascimento. E essa influência do desenvolvimento, ela vai até terminar o crescimento pulmonar, que, coincidentemente, é aqui, ó, próximo dos 25 anos, que é quando nós atingimos o crescimento total pulmonar. E, depois disso, o que vai ter mais influência seriam a forma do pulmão reagir às injúrias e se recuperar delas, né? Então, primeiro formação, depois o acúmulo da injúria tecidual e, com o tempo, agindo sobre nós. Tendo a sensação de que, como o ambiente tem oferecido cada vez mais agressores, pontuando aí cigarro eletrônico e poluição ambiental, né, o nosso epitélio, a gente tem uma chance, e vivendo mais a população, né, que a gente está aqui, com certeza, daqui uns 10 anos a gente vai estar aqui, né, então, provavelmente, essa geração que nasceu depois de 2000, a média populacional de sobrevida será de 110 anos. Então, se a gente tem pessoas vivendo 110 anos com todos esses agressores, com certeza essa influência vai ser muito grande. Ou seja, tempo e agressor, somando ao que a gente chama de genética, né, e epigenética. E isso é importante porque esse trabalho é um trabalho que é fruto do COPD-DIN, né, que é uma gigantesca corte acompanhada e que tem inúmeras informações, mais de 500 produções de trabalhos e artigos sobre DPOC em todos os seus aspectos, radiológicos, genéticos. E o que esse artigo tem de tão importante? Ele fala da localização de genes relacionados à gênese da TPOC. E a gente, né, dizia assim para o paciente, por que o meu tio, que morreu com 90 anos, não teve nada no pulmão?
Porque geneticamente ele não tinha essa chance da agressão se transformar em doença DPOC. Nesse trabalho, que é um trabalho que envolve ali 11 mil DPOCs comparado com uma população de 47 mil pessoas de controle, uma corte gigantesca, foram descobertos 24 locks, né, de genes, perdão, 22, e esses locks, eles cruzam com duas outras situações. A própria função pulmonar, ou seja, o que determina a função pulmonar, e a fibrose pulmonar, que provavelmente também é um tipo de agressão crônica, né, que tem uma dependência genética muito grande, e essas situações elas vão se cruzar geneticamente. Então, provavelmente, a gente fala que o paciente, e a neoplasia de pulmão também deve estar, talvez, com alguns locks sobrepostos aí, visto que essa influência ela é muito grande. Então, não existe um gene relacionado ao DPOC, que é isso que se buscava, né? Quem tiver esse gene, a gente mede se exposto ao risco vai fazer a doença. Não tem um gene só, né? Tem vários, e a gente vai entender por que tem várias opções. Então, se vocês me permitem falar de uma coisa básica demais, é histologia, né? Que é uma coisa que a gente aprende ali no primeiro e segundo semestre. No segundo semestre, primeiro é citologia, depois é histologia, né? Uma delícia, aquelas aulas maravilhosas. Então, a gente tem que relembrar de como que funciona esse conjunto de 4 células, né? Nós temos ali um epitélio, né? Esse aqui é o epitélio respiratório, pseudoestratificado, com células ciliadas, né? Células cilíndricas, que são essas células aqui, e que tem os cílios, cuja importância assim, é clara, né? De manter esse epitélio limpo e saudável, e de forma intermediária, a cada algumas células ciliadas, nós temos ali a goblet cell, que é uma célula que produz muco, junto com as glândulas submucosas que também o fazem. Mas a geração realmente desse muco é por essas células que constantemente estão mantendo esse tapete mucociliar aqui. Essas células são as células que produzem, são progenitoras dessas células, e as células basais são as progenitoras das células ciliadas, né? Toda essa estrutura ela está firmemente aderida numa membrana, que é o alicerce do epitélio, que é a membrana basal. E existe um esquema de desmossomos, né, que, se a gente se lembra, são as estruturas que ligam as células entre si. E o epitélio, ele tem uma característica muito importante, que são esses TJs e AJs, que são verdadeiros complexos que não são simples, que têm a função de ocluir esse espaço e deixar passar apenas situações muito seletivas, como alguns íons, tá? E algumas células, mas muito específicas. Provavelmente a célula dendrítica consegue esticar o seu braço lá para cima quando ela quer pescar algum pólen, né? Como antígeno. Mas é uma via, digamos assim, tem duas porteirinhas e que aqui não passa nenhum vírus, nenhuma bactéria. Na verdade, não deveria acontecer isso. Não deveria passar nunca nenhum vírus e a bactéria. Os TJs, eles têm duas grandes proteínas que são protetoras realmente, fecham, né? Fazem essa adesão, as ocludinas e as claudinas. E essas estruturas, elas estão ligadas às zonas ocludem, né? E que por si só estão usadas a actina, que é o esqueleto da célula, né? Isso está de uma forma tão forte, tão bem estruturada, que a maioria das vezes só os íons conseguem atravessar essa barreira. Os AJs, apesar de parecerem mais simples, né, e serem definidos por uma única proteína, que é essa ecaderina, é uma estrutura que aproxima muito mais as duas membranas, e essa ligação é extremamente forte, né? Tudo isso deveria funcionar de uma forma perfeita. Isso faz com que nós tenhamos, além da tosse, além do sistema mucociliar, uma proteção muito intensa para infecções, principalmente partículas virais, que não podem, então, chegar à submucosa. A agressão causada
pelas estruturas oxidantes da fumaça do cigarro aqui representada, mas nós sabemos que nos países urbanizados, principalmente os países de alta renda, esse estresse oxidativo está representado pela fumaça do cigarro, pelas partículas e gases nocivos que ele emite. Em alguns países, principalmente nos países de baixa e média renda, nem sempre é só o cigarro. A gente tem queima de biomassa e de outras substâncias poluentes que também produzem, né, esses radicais oxidativos, representados pela fumaça. E o que esses radicais fazem na presença do epitélio? Eles ativam duas grandes substâncias, que são a AREGs e IGF, que são substâncias especializadas em se ligar em receptores que estão próximos aqui ao sistema de adesão ou de aderência entre essas células, quebrando esses serviços que já existiam com tanta força. Além disso, existem vários outros mecanismos capazes de desestruturar essa estrutura tão perfeita que é o epitélio. Isso acontece de forma muito precoce, então não vamos nos deter a tanto, porque isso aqui realmente é muito complexo, mas vamos falar, olha aqui, o que os radicais oxidantes, né, da fumaça do cigarro podem fazer? Quebrar o ácido hialurônico, que o ácido hialurônico está em torno da célula e é um dos principais antioxidantes que nós temos das células, principalmente dos epitélios. Ou seja, a destruição do ácido hialurônico potencializa a ação oxidante dessas substâncias. Além disso, esses radicais oxidantes têm, então, a possibilidade de aumentar a expressão de receptores EGF, que, como eu tinha comentado, são substâncias que contribuem para a queda do sistema de aderência entre essas células. Além disso, esse estresse oxidativo gerado pela fumaça do cigarro usa a própria mitocôndria do epitélio, da célula epitelial, e nessa mitocôndria ele consegue fazer alterações internas, como, por exemplo, aumentar a própria produção de receptores EGF e diminuir substâncias que fazem parte do conjunto de adesão, por exemplo, as onocludens, a ocludina, a claudina, todas aquelas proteínas que estão ali ligadas, elas são diminuídas na sua síntese, o seu RNA de síntese acaba sendo não produzido. E isso tudo vai enfraquecendo a célula, fazendo com que ela seja, além de perder a sua aderência entre uma e outra, existe uma mudança na reposição dessas células, diminuindo assim as células ciliadas e aumentando as células produtoras de muco, gerando então mais secreção, desestruturação desse epitélio, né? E vocês vejam aqui quantas possibilidades genéticas nós temos. Podemos ter ali uma alteração no gene que produz a ocludina, ou né, a zona ocludem, ou a claudina, ou uma dessas proteínas. Então, assim, talvez o paciente possa ter mais uma do que a outra. Como eu me propus a falar sobre epitélio, eu não estou falando sobre enfisema, apesar de algumas alterações aqui também acontecerem a nível de membrana alvéolo arterial e alveolar. Nós estamos só falando de epitélio para a aula não ficar muito pesada, tá? Porque já está quase na hora do almoço. Então, assim, nós temos, então, essa desestruturação e a gente tem uma outra situação que também pode acontecer, que, na verdade, é um fenômeno. Então, esse estresse oxidativo da fumaça do cigarro pode fazer o que a gente chama de transformação de epitélio, né, em outro perfil de epitélio que não é o epitélio clássico, né? Um epitélio onde as células são destruídas e substituídas por células que não são ciliadas, que são células mesenquimais. Elas são mais achatadas e elas não têm cílios, ficando então crateras na mucosa, onde não tem nenhuma célula ciliada, só tem essa célula mesenquimal, que é uma célula totalmente rudimentar e sem nenhum fator de proteção. Além disso, também, como toda essa estrutura de passagem foi quebrada em alguns pontos, existe a possibilidade de germes também passarem por aqui e serem responsáveis pela ampliação desse sistema
imunológico, né, que a gente vai ver a seguir. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de todas as sínteses de proteínas que poderiam ser alteradas e são alteradas, fazendo com que essa célula ela deixe de ser a célula ciliada clássica e passe a ser uma célula mesenquimal, que é uma célula que não tem essa função que a gente tinha. E o que acontece com essa quebra, né, dessa barreira? Como eu estava comentando, a passagem de germes. Então, a gente acreditava que os pacientes que têm DPOC, eles exacerbam por causa dos germes, que, digamos assim, 80% a 90% das exacerbações são relacionadas a vírus e bactérias. Mas, na verdade, o vírus e bactérias participam da geração do DPOC. Esses pacientes que são tabagistas, eles têm uma mudança, inclusive salivar, com queda do IgA da saliva, fazendo com que o bioma da via respiratória seja alterado para germes como, por exemplo, hemófilos ou mesmo o rinovírus, que pode passar a habitar essa via sem causar exacerbação, mas produzindo o processo inflamatório. Ou seja, eu tenho uma partícula viral que consegue atravessar essa barreira e consegue ser exposto aqui e gerar um processo inflamatório que vai atrair células como TH1, TH2, por vezes, principalmente se isso acontece por vírus, e TH17. A célula TH2, que produz interleucina 4 e interleucina 13, tem uma relação muito grande com o vírus. Não só na exacerbação, por isso que a gente fala, o paciente, DPOC com exacerbação viral tosse mais, tem uma secreção clara e responde mais ao corticoide sistêmico. E se a gente lavar esse epitélio, a gente vai achar alguns eosinófilos naquele momento. Porque o vírus tem essa capacidade de geração da inflamação TH2, assim junto com a TH17 e com a TH1, sem ser asma. É DPOC mesmo. Tá? Se o paciente vai mais para uma via do que para outra, provavelmente depende da genética dele. Né? Mas nós temos, então, uma célula, mais células produtoras de muco do que deveria, eu tenho um muco mais volumoso, tenho menos células ciliadas, com crateras que não têm cílios, porque foram substituídas por células mesenquimais, que são células que não têm essa importância, e nós temos uma abertura nisso. Isso acontece mais tarde? Não, isso acontece cedo no processo de agressão do tabagista. Né? E a gente pode ter um componente inflamatório extremamente extenso, vocês já viram isso várias vezes, né, da asma, que dá tão ruim da gente ver, mas o que a gente pode dizer aqui é que o mecanismo de agressão do epitélio também passa pelas alarminas, como na asma, e o que vai definir se essa inflamação e doença de via aérea é asma ou é DPOC é a genética do paciente. Né? Ou seja, a doença de via aérea ela tem um espectro muito grande. Se o paciente geneticamente tem mais possibilidade de fazer uma doença como DPOC, ele vai fazer. E se não, ele pode fazer asma ou ele pode fazer as duas, que é uma coisa que acontece, né? E a gente vê no ambulatório, às vezes até de 10 pacientes DPOC, tem dia que tem 10, não, porque está tendo 28 lá, né? 30. Às vezes tem 8 que é asma com DPOC. Até o aluno perguntou: esse ambulatório é ambulatório de asma e DPOC? Eu falei: não, é um ambulatório de DPOC. Ah, não, mas é porque tem. Eu falei: mas é assim mesmo. As duas, às vezes, elas andam meio juntas, sabe? E o que acontece? Acontece isso, né? Esse é o nosso bronquíolo, né, sadio, e que fica assim no paciente DPOC. Esses pontos vermelhos é uma coloração que denota os linfócitos TH17. Agora, quando a gente aprendeu o DPOC, a gente tinha o enfisema e a bronquite crônica. E onde estava o bronquíolo na época? Eu não sei. Porque tinha uma aula de enfisema, lembra, Gláucia, que o doutor Jansen, que Deus o tenha, uma aula de enfisema num dia, uma aula de bronquite crônica no outro, que só falavam da via aérea de grosso calibre. Mas aonde que estava o bronquíolo? Por que, a gente não coloca na cabeça que a doença começa pelo bronquíolo? Porque
Como que o agressor chegou no alvéolo? Por onde que ele passou? Ele passou pelo bronquíolo. Ou seja, aquelas alterações epiteliais, se aconteceram no brônquio, com certeza aconteceram no bronquíolo, e de uma forma muito mais intensa. Porque olha o tamanho dessa luz, e olha o tamanho da luz de um brônquio, que tem cartilagem, que não deixa ele fechar. Com certeza, o quadro clínico de dispneia do paciente não é por causa do brônquio, é por causa do bronquíolo. Ou seja, essa desestruturação que a gente está falando de epitélio, e esse artigo que eu mostrei anterior, que é da Irene, ela é uma patologista holandesa, que faz mais a parte de vias respiratórias, e é um artigo que vejo que não é tão novo assim, é de 2018, mas ela só estuda isso, aquele da asma que eu falei também era dela. Ela coloca vias aéreas, aí ela coloca entre parênteses, small, quer dizer, também pequenas, quer dizer, não é só bronquio, ela repete várias vezes, tem small, é sempre vias aéreas, grandes e pequenas. Então, assim, veja a luz desse bronquíolo. O agressor, ele atravessou isso para chegar no alvéolo. Toda vez que a gente vê um doente que tem tomografia, que tem enfisema, por onde que passou aquilo para a inflamação chegar no alvéolo? Passou pelo bronquíolo. Ele já tem doença de via aérea? Tem. Nós que não somos suficientemente bons para diagnosticar isso. Então, quando a gente vê um enfisema, mesmo que pequeno, mesmo que uma função pulmonar normal, será que aquele paciente não partiu do supranormal e ele já está doente? Tá? De conclusões da minha aula DPOC é uma doença complexa que se origina da interação genética, epigenética, ambiente e tempo. O epitélio respiratório é a principal estrutura comprometida pela DPOC de forma precoce e irreversível, diferente da asma que vai evoluir, quem sabe, talvez, para remodelamento. O remodelamento do DPOC acontece na hora da inflamação. E as vias imunológicas da inflamação da DPOC são heterogêneas, perdão, faltou S, e geneticamente definidas. A gente tem que se preparar para o que vem. Eu estou à disposição, se quiserem a aula, eu encaminho. Obrigada.